questão. Bom, estando eu incumbido de fazer uma apresentação inicial para que, em seguida, a banca possa manifestar suas contribuições, eu trago comigo alguns poucos slides que devem durar, no máximo, 30 minutos. E, basicamente, eu vou explicar 3 coisas. Primeiro, do que trata a tese. Segundo, como a pesquisa se desenvolveu. E terceiro, qual foi o resultado obtido da pesquisa. E o título da tese, ele é o melhor guia para eu fazer a versão mais curta possível dessa explicação. O objeto da tese são os projetos urbanos, mais especificamente os projetos urbanos que visam a transformação direta da cidade. A pesquisa se desenvolveu a partir das regiões da cidade muito escuro. Da zona portuária do Rio de Janeiro. E a escolha dessas regiões é por se tratarem das regiões que mais projetos urbanos tiveram ao longo dos anos, olhando os últimos 100 anos, quiçá mundialmente. E, na realidade, a pesquisa não é sobre essas áreas, mas sim sobre os projetos elaborados para as áreas em comparação com o processo que efetivamente ocorreu no território. O terceiro item, que é o produto da pesquisa, a contribuição que a tese trouxe, na forma de categorias de análise de projetos urbanos, que tem por função apontar em que medida determinado projeto urbano favoreceu ou desfavoreceu a sua própria implantação. Essas categorias de análise foram batizadas dimensões de análise operativas. E aqui a versão curta da apresentação se encerra, e eu avanço agora refraseando isso em alguns 25 minutos. Essa é a estrutura da apresentação. E começando com essas 2 imagens, para fazer uma referência a 2 projetos urbanos muito conhecidos, o Plano Voisin, do Le Corbusier, de 1925, no centro de Paris, e o Plano Lúcio Costa, para Brasília, em 1957. A comparação desses 2 exemplos é interessante para entender o que motivou o interesse em progredir com essa pesquisa, como mencionado pelo professor Sérgio ainda durante o mestrado, que foi a seguinte constatação, que a grande maioria dos projetos urbanos não é implantada. E na condição de urbanista envolvidos com elaboração, implantação e estudo de projetos urbanos, sempre foi difícil aceitar passivamente não ter uma explicação para isso. E de aceitar esse fato. Então, a busca de explicar, na verdade, de dar resposta ao porquê da não implantação dos projetos, ela tem o objetivo de tentar fazer com que os projetos tenham um maior rebatimento no ambiente construído. Essa é, então, a motivação primeira da tese, contribuir com a compreensão acerca do processo de implantação de projetos urbanos. Especificamente dos projetos urbanos que têm por objetivo orientar a realização de obras e que, portanto, podem ter o seu sucesso ou fracasso medidos a partir do grau em que foram implantados. Para facilitar um pouco o estudo, projetos que não tenham esse interesse não fazem parte do esforço ao qual eu estou me referindo e, portanto, não são integrantes do objeto da pesquisa. Agora, o desejo de fazer com que os projetos urbanos tenham maior rebatimento no ambiente construído se deve a 2 razões principais. Primeiro, é uma crença de que as cidades serão melhores quanto mais a sua produção for vinculada a projetos urbanos, ou seja, eu não creio que o espontaneísmo produza cidades melhores do que o bom urbanismo. E segundo, numa visão de sociedade democrática, na qual as decisões acerca do desenvolvimento da cidade dizem respeito a um número grande de indivíduos, o projeto urbano é o único objeto que permite uma tomada de decisão adequada. E a pauta urbanística trazida aqui à tona é para entender como é possível contribuir com esse objetivo dentro do campo do urbanismo. E é importante enfatizar o urbanismo, porque o projeto urbano, quando analisado na condição de domínio de uma função que tem a sua imagem na cidade, incorpora fundamentalmente um nível de interdisciplinaridade similar ao da cidade, que é o elemento mais interdisciplinar dos dias atuais. Ou seja, muito facilmente, essa discussão que estamos provocando pode descambar para outras áreas do conhecimento. Enquanto, dentro do campo do conhecimento do urbanismo e do seu cerne,
há barreiras importantes a serem superadas, tanto do ponto de vista prático quanto teórico. Vou dar 2 exemplos. Uma barreira enfrentada pela tese foi a dificuldade de se definir o que é projeto urbano. E aí, como analisar um projeto sem antes ter a sua definição clara. Outro exemplo é como apontar alterações de projeto que não possam ser caracterizadas como meros ajustes de projeto. Recentemente, em 2011, a alteração da Lei de Licitações do governo brasileiro tornou possível que obras grandes passassem a ser contratadas sem projeto, o que certamente traz a nossa realidade para essa representação de cidades e projetos que não se superpõem, como na parte esquerda da tela. Chegamos, então, na hipótese norteadora dessa tese de doutoramento. Ao longo de toda a tese, a gente considerou que, por hipótese, as características urbanísticas do projeto urbano influenciam as chances do seu sucesso ou fracasso. Isso quer dizer que, num raciocínio abstrato, defendendo a tese de ir na Alemanha. Estou escutando alguém aqui. Num raciocínio abstrato que permite fixar a cidade, como no desenho, e analisar detidamente o projeto urbano, as chances do projeto se efetivar no ambiente construído dependeriam exclusivamente dele, projeto. Ainda assim, é reconhecido que, em todo projeto urbano, outros fatores, para além das características urbanísticas, desempenham um papel importante no que diz respeito ao projeto ter maiores ou menores chances de ser implantado. Ainda assim, sem negar esse fato, apostamos, por hipótese, que as características urbanísticas do projeto têm participação importante nessa equação que visa a sua implantação. E essa é a hipótese da tese. Por mais óbvio que possa parecer, essa hipótese se mostrou, na prática, extremamente difícil de ser verificada. E a solução metodológica para esse problema se deu através das dimensões de análises operativas, como eu vou mostrar em seguida. Ao final, do ponto de vista lógico, o que a tese criou foi a chamada relação lógica condicional, ou seja, se as dimensões de análises operativas fizerem sentido, é porque a hipótese faz sentido. Se, por outro lado, as dimensões de análises operativas não acenarem em nenhuma direção, nada poderá ser dito acerca da hipótese. Aqui o que a gente tem é um resumo do método que foi aplicado, que basicamente resume o desafio intelectual e científico do trabalho, no sentido de tentar montar um quebra-cabeça sem certeza de que havia uma solução, mas com a hipótese de que há padrões na relação entre processo de elaboração de projeto e processo de transformação da cidade. E eu fiz esse esforço até aqui de comunicar a mensagem bem essencial da introdução da tese, porém, por óbvio, a tese só se tornou possível porque se somou principalmente algumas dezenas de outros esforços que, cada um à sua maneira, tornaram essa discussão hoje factível. E aqui ficam representadas as principais subtemas que foram acessados dentro do campo do urbanismo e os autores com os quais a tese dialoga principalmente. Vamos para a segunda parte da apresentação. Aqui a localização do nosso objeto de pesquisa. E, em seguida, a comparação entre utopias e realidade nessas áreas ao longo desses anos. Então, em vermelho, os projetos, em preto, as realidades, podendo serem comparadas entre si e superpostas. Os PAL dos anos, a partir de 1900, Plano Agache, anos 40, Comissão da Cidade, década de 40, o Agache é de 30. E aqui alguns projetos para a Cidade Nova. Eu vou fazer só um destaque nesse projeto em especial, que tem em vermelho, na figura à direita, os elementos que foram efetivamente construídos. E a partir de uma entrevista que eu fiz com o autor do projeto, tivemos lições importantes. Segundo ele, Marcos Conder Neto, por conta da dificuldade de se obter terrenos para que o projeto fosse implantado, ele decidiu projetar o edifício em módulos. Ou seja, o prédio que hoje é a sede da Prefeitura do Rio corresponde a 2 módulos com circulação independente. E essa decisão projetual, segundo o autor, foi motivada pela interpretação que ele fez dos desafios de implantação. E aí mais projetos, Cidade Nova, teleporto da Cidade Nova e teleporto que o antecedeu no Porto, a distinção
entre áreas planas e os morros do Porto, para a maior parte dos projetos. Alternativas habitacionais, novas alternativas, muitos projetos estudados. Projeto residencial para a área plana, que foi incomum. E, mais uma vez, planos superpostos. E agora os planos elaborados para o Rio, que incidiram na região. Então, os planos diretores, planos estratégicos e planos de governo, dos 2 últimos governos municipais. Essa aqui é basicamente, então, a estrutura da tese, que considerou cronologia e abrangência territorial para agrupar os 42 projetos. Aqui é exatamente o índice da parte... Pode voltar um? Aqui. Aí. Fala Então, alguma coisinha sobre isso. Nessa investigação dos 42 projetos, para que fosse possível compará-los entre si, foi feito um agrupamento em 5 grupos. Num primeiro grupo, de 1840 até o início do século XX, se somaram projetos para a Zona Portuária, Rio de Janeiro e Cidade Nova, os 3 territórios. Nos 4 seguintes capítulos, foram agrupados projetos para o Rio de Janeiro como um todo, com destaque no que intercede a Cidade Nova e Zona Portuária, e projetos que tiveram como objeto exclusivamente as áreas de estudo. Totalizando 42, organizados em torno de contexto, fontes, que eu vou mostrar em seguida, por isso que eu não dei tanto destaque agora. Nesse slide o índice da parte de desenvolvimento da pesquisa e as 2 estrelinhas são os projetos que eu vou destacar em breve, a título de exemplo, uma vez que a tese tratou de todos os 42. É o projeto de alinhamento e o Porto Maravilha. Bom, chegamos então no momento de traduzir os projetos e as imagens que eu acabei de mostrar em números. E aí a gente está considerando esse horizonte de 42 projetos. Analisando um a um e comparando o seu rebatimento no ambiente construído, esse é o resultado que temos. Ou seja, aproximadamente 70% dos projetos, 28 dos 42, tiveram nenhuma ou muito pouca interferência na realidade da região. Esse seria o resultado de primeira análise, porém não foi o resultado que a pesquisa adotou. Um segundo olhar, no qual a gente desconsidera o período de vigência dos projetos, a gente tem números um pouco menos desfavoráveis. Isso quer dizer que obras realizadas a qualquer tempo poderiam estar cumprindo definições de projetos vigentes ou superados, desde que as construções tivessem significativamente semelhança com o que foi projetado outrora, e o que se justifica na medida em que o trabalho investigava as características urbanísticas. E, efetivamente, muitos elementos projetados foram substituídos e retomados ao longo do tempo. Chegamos, então, na terceira parte, análises operativas. E uma análise semelhante à que fizemos das realidades será feita agora dos projetos. A ideia é considerar que os projetos urbanos, repetindo, a depender exclusivamente das características projetuais, têm maior ou menor chance de serem implantados. Essa é a afirmação da hipótese. Se isso é verdade, é possível, então, classificar projetos em 4 grupos, dos muito favoráveis aos muito desfavoráveis. E aqui a gente está se valendo do conceito de crítica operativa do Manfredo Tafuri para propor um círculo ao redor do projeto que representa a possibilidade do projeto ser analisado à luz das suas chances de ser implantado. Cada elemento em destaque nesse círculo seria uma dimensão de análise operativa. Sem dúvida, muitas dimensões farão sentido em muitos casos, diversos. Contudo, analisando as possíveis análises operativas e as relações e inter-relações que elas apresentam, frente aos 42 casos que são objeto da tese, o resultado foi constituir 5 dimensões de análise que fizeram sentido para o conjunto de projetos. E essa forma de pentágono e pentagrama representando a conexão entre cada uma das dimensões.
Através das 5 dimensões de análise operativas aplicadas para os projetos, podemos verificar ou confirmar ou refutar a pertinência da tese. Aqui, para registrar a descrição de cada uma, muito brevemente. A dimensão da legibilidade trata da medida em que determinado projeto define e comunica suas características e as consequências da sua implantação. A temporalidade trata da relação entre os elementos projetados e a perspectiva de implantação e utilização do projeto ao longo do tempo. O engajamento trata da diversidade de perfis de pessoas e organizações em condições de interação efetiva com o projeto. E a interação efetiva é elaboração, implantação e utilização. Nas externalidades, trata-se da relação entre os elementos projetados e fatores externos à área de projeto, mas tem interferência na implantação. E as localidades tratam da relação estabelecida pelo projeto com os elementos existentes e atuantes no local de sua implantação. As 5 dimensões de análise operativa são voltadas, portanto, à análise de projetos, à luz dos desafios de implantação, por isso tratam essencialmente de relações. Bom, o primeiro projeto, escolhi trazer aqui, como um dos 2 exemplos, os PAs e PALs, principalmente por 2 motivos. Primeiro, porque na medida em que os PAs são publicados pela prefeitura com força legal, a gente pode afirmar que todos, sem exceção, têm como objetivo transformar o ambiente construído. E segundo, porque o seu êxito na implantação foi absolutamente pífio, como verificado. Ou seja, desde que surgiram em 1903, nas áreas de estudo, foram raríssimos os casos em que determinada parte da nossa área de estudo se transformou de acordo com o que estabelecia o projeto de alinhamento que propunha alterá-la. Vamos ver, então, brevemente, 5 casos, dos quais eu vou destacar uma dimensão de análise operativa para cada caso, a título de exemplo. Primeiro, é o projeto de um túnel sob o Morro da Conceição, que, muito embora não tenha sido implantado, constitui-se um projeto perfeitamente compreensível, ou majoritariamente compreensível, o que faz da dimensão de análises operativas uma fortaleza para sua implantação. O segundo projeto, que também não foi implantado, propunha a remodelação de um conjunto de quadras entre a Sacadura Cabral, Harmonia e Livramento, e é um ótimo exemplar de PA que não foi implantado, pois simplesmente desconsiderou a dimensão temporal de implantação, resultando na prática em degradação ao invés da concretização do que ele propunha. O terceiro exemplo é o PA 01 do Rio de Janeiro, que subsidiou a criação da Avenida Salvador de Sá. Esse PA foi publicado para que o governo o levasse adiante, o implementasse. E, nesse sentido, na perspectiva do engajamento, é um projeto muito bem sucedido. Porque o projeto é simples de executar e gera um benefício muito claro para um grupo de pessoas grande e evidente, que estaria utilizando a Rua Frei Caneca e poderia, a partir de então, fazer um caminho curto. O quarto projeto se destaca, pois, normalmente, projetos viários são fortalecidos pelas externalidades, em detrimento de localidades, mas, nesse caso, a nova via, que tem essa forma de ferradura no início, ela não se articula com as vias vizinhas, ou seja, tanto no Campo de Santana quanto na Paulo de Fronten, a via não tem continuidade, para além de estar em paralelo com uma via já existente. Não foi executado. Finalmente, o quinto exemplo propunha a substituição absoluta de pessoas, atividades e construções de toda a região da Cidade Nova, o que também jamais se concretizou. Chegamos, finalmente, ao projeto Porto Maravilha, que constituiu como primeiro desafio para fazer uma análise urbanística dele, constituir uma definição do que é o projeto Porto Maravilha. Isso só foi possível, então, combinando diversas fontes. O que resultou no entendimento de que o Porto Maravilha não consiste em um único projeto urbano, mas necessariamente em 2 com relações.
que podem ser interpretados a partir de algumas imagens, como a imagem de 2007, que tinha o aterro que foi substituído posteriormente. Essa imagem vem do estudo de impacto de vizinhança. Esse é o mapa consolidado que foi entendido como projeto Porto Maravilha para fins de análise, na parte das intervenções urbanísticas. Algumas fotos. E aqui uma análise do projeto Porto Maravilha, novas edificações, do que poderia ser caso a máxima ocupação viesse a ser atingida. Essa imagem também de projeto coincide com a imagem anterior, pois são prédios de 20 a 50 pavimentos, com embasamento conectando eles. Confirmando essa percepção do projeto. E aí podemos aferir uma avaliação do que foi e o que não foi realizado. E ter uma clareza de que na parte de infraestrutura o projeto foi majoritariamente realizado, ou seja, o que se pretendeu majoritariamente se concretizou. E na parte das novas edificações, a valer-se a única fonte de informação que daria uma dimensão do que poderia ser construído, e não somente das alternativas, mas de algo que pudesse ser um projeto, seria o estudo de viabilidade econômica. A previsão para 2016, mais pessimista, seriam 36 prédios, e para 2020, 91. E só se verificam 9. Então, o resultado construído foi muito pequeno no que diz respeito a novas edificações. E, a partir dessa conclusão, podemos fazer, então, uma análise do projeto, exclusivamente à luz das dimensões de análise operativas. Tendo aqui as características urbanísticas na esquerda de cada projeto, a gente vai ver como cada um se comporta à luz dessas dimensões. Primeiro, a legibilidade e a idade direita. Estão posicionadas algumas perguntas que eu não vou ler para a gente cumprir o prazo, mas são perguntas a serem respondidas a fim de verificar se a seta vai ser positiva ou negativa. Basicamente, a legibilidade se refere à compreensão do projeto, possibilidade de compreensão que ele apresenta. Na temporalidade, como os elementos vinculados à implantação do projeto se dispõem ao longo do tempo e como as características urbanísticas se relacionam com os desafios de implantação. No engajamento, é basicamente o quão restritivo ou abrangente o projeto se apresenta frente aos usuários e realizadores. Na dimensão das externalidades, quais seriam os elementos externos à área de projeto, mas que têm relação direta com essa área, na perspectiva de implantação por conta das características urbanísticas. E, finalmente, nas localidades, tratamos dos elementos locais como possíveis alavancadores ou obstáculos da implantação. E para destacar alguns elementos que influenciaram negativamente o projeto das infraestruturas, se destaca a substituição da avenida perimetral por 2 túneis longos e uma via expressa ao nível da rua. Sem dúvida, esse foi o item mais crítico do projeto na perspectiva dos desafios de implantação, entre outros. E no caso das novas edificações, o fator principal foi o número de pavimentos elevadíssimo para os novos prédios. Tanto na perspectiva do engajamento, esse fator restringe absolutamente possíveis construtores e usuários, quanto na perspectiva das externalidades, entre outras questões, esse fator coloca o projeto como um concorrente direto do projeto da Vila Olímpica de Jacarepaguá, que tem até hoje lá mais de uma dezena de coisas semelhantes. Fui tentando me colocar. A conclusão é de que o projeto, então, de infraestrutura favorece a sua implantação e de que o projeto de novas edificações dificulta a sua implantação. E o resultado consolidado ele resulta de uma soma simples. Comparando esse resultado, o resultado da análise, com o resultado construído, o que se verifica é uma correlação positiva em ambos os casos, ou seja, ao passo em que o projeto favoreceu a sua própria implantação, ele também foi majoritariamente implantado. E ao passo em que o projeto foi desfavorável à sua implantação, ele foi, sim, minoritariamente implantado. Essa foi a abordagem dada aos 42 projetos, a dimensão por dimensão, resultando nesse mapa. Então, a legibilidade por projeto pode ser positiva, muito positiva, negativa ou muito negativa.
temporalidade o mesmo e assim sucessivamente. Permitindo a gente construir um quadro consolidado que diz se o projeto ele é mais positivo ou mais negativo frente aos desafios de implantação. Que, quando comparado com o resultado construído, apresentou para a gente uma correlação majoritariamente positiva. Ou seja, na medida que os projetos são desfavoráveis à sua implantação e a implantação é minoritária ou nula, a correlação é positiva. Projetos que são favoráveis à sua própria implantação e têm sua implantação majoritária ou total, também apresentam uma correlação positiva. A conclusão foi de que a correlação positiva entre o resultado construído e o resultado da aplicação das dimensões de análises operativas não comprova, porém sugere a pertinência da presente tese. E eu vou agora para as considerações finais. 42 projetos, 42 análises, um quadro analítico, chamado de dimensões de análises operativas, indícios qualitativos e quantitativos de que foi possível compreender e verificar em que medida um determinado projeto urbano favoreceu ou não sua implantação, através de uma análise detida do projeto em seu contexto, sugerindo que as características essencialmente urbanísticas dos projetos interferem no processo de implantação. Não obstante, barreiras práticas e teóricas foram, sim, contornadas, porém não superadas. Possíveis desdobramentos seriam o aprofundamento ou revisão das dimensões de análise operativa já propostas, a elaboração de novas dimensões de análises operativas, o sopesamento entre características urbanísticas e outros fatores afetos ao projeto urbano, e o desenvolvimento e aplicação dessa abordagem, que pode trazer a uma melhoria de qualidade das cidades e de democracia do processo de planejamento das cidades. Encerro a apresentação com o parágrafo final da tese, que diz que os projetos urbanos sigam cada vez mais subsidiando a promoção de cidades melhores e mais inclusivas, e que a ciência siga sendo o caminho para a evolução da humanidade e produzindo conhecimento útil à melhoria do dia a dia, cada dia. Obrigado. Muito bem, Mará. Muito bom. Boa apresentação na minha avaliação. Vamos ver o que os nossos colegas de banca avaliam.